Então vamos lá. O nosso segundo tema é o desenvolvimento social, a tecnologia e a inovação. Como planejar o futuro? Além de melhorar os indicadores da educação na nossa cidade, a gestão municipal precisará lidar com o desafio do desenvolvimento de Porto Alegre, considerando a geração de oportunidades qualificadas e redução da desigualdade social. Dentre esses desafios estão o desafio demográfico de Porto Alegre, que se reflete na redução do número de jovens, no envelhecimento da população e na passagem do bônus demográfico. Exigirá que os jovens adultos gerem mais renda para uma população em crescente envelhecimento. Quais propostas da candidatura respondem ao desafio de criar um ambiente de empreendedorismo capaz de situar a capital dos gaúchos como uma metrópole atrativa para talentos que transformem a realidade que vivemos, gerando empregos qualificados e oportunidades para todos e todas? Como posicionar Porto Alegre como uma cidade capaz de dar conta dos desafios da economia do conhecimento, em que países e cidades desenvolvem-se fundados na inovação. Fazer a gestão da cidade também é deixar um legado. A educação, ciência, tecnologia e inovação constituem forças motrizes de um legado duradouro. Quais propostas são portadoras de futuro para a nossa cidade? Agora vamos ouvir a candidata Manuela Dávila. Porto Alegre tem uma história com a inovação, viu, Marisa? Essa história é a história de um sonho que começou lá atrás. No governo Olívio Dutra, nós tínhamos a ideia de Porto Alegre Tecnópole. Foi naquele momento, em 1991, a gente está falando de quando eu tinha 10 anos de idade, em 91, que foi construída, por exemplo, a IETINGA. Aquele é o período que consagrou o Fórum Software Livre. Alguns de vocês talvez tenham participado do FISLI na PUC. Eu participei de várias edições. Essa é a cidade que construiu a Procempa, uma empresa pública de processamento de dados com mais de 1.000 quilômetros de fibra ótica na cidade, empresa que deve se manter pública para garantir um papel central na nova administração. Foi por causa desse sonho de Porto Alegre Tecnópole que nós conquistamos o CEITEC, que está sob forte ameaça e que, creio, todas e todos aqueles que defendem a Porto Alegre da inovação devem defender, porque o CEITEC joga um papel estratégico no desenvolvimento da nossa cidade. Nós somos a cidade que tem o Tecnocinos, o Tecnopuc, mas para nós falarmos em inovação e tecnologia, nós precisamos falar de pessoas. Essa cidade da inovação não pode ser a cidade que 88% das crianças da rede municipal ainda não têm acesso à internet nos seus celulares, nos seus computadores, ou sequer têm computadores. Na mesma cidade que tem a Procempa, com 1.000 quilômetros de fibra ótica. Por isso é preciso garantir que alguns lugares, nós defendemos que 1.000 pontos, a partir do estudo da própria Procempa, tenham Wi-Fi gratuito, para que essas crianças e esses adolescentes sejam incluídos digitalmente. Dá para pensar em Porto Alegre da inovação, dá para pensar numa Porto Alegre que compita com o Porto Digital de Recife, que veio aqui anos atrás se inspirar no projeto do Quarto Distrito e que hoje rouba os nossos jovens, disputa os nossos jovens porque nós não apresentamos alternativas a eles. Dá para pensar nessa Porto Alegre que compita em condições de igualdade com o Porto Digital de Recife, se nós não tivermos crianças e jovens na rede pública com capacidade de utilizar a internet? Na minha opinião, não. Então, eu queria apresentar duas propostas. A primeira delas é que a Procempa tem e terá, na nossa gestão, um papel central no sistema municipal de inovação, não a privatização da Procempa. A Procempa é estratégica para a gestão municipal e para a inovação de Porto Alegre. Além disso, nós precisamos garantir internet para as nossas crianças da rede municipal e condições para que elas façam uso da internet. Portugal já foi citado aqui, nós podemos citar Portugal, podemos citar o Uruguai. As crianças da rede pública de ensino que aprendem têm tablet na sala de aula e comida na mesa. É isso que nós precisamos para Porto Alegre da inovação. Nós vamos agora ouvir a candidata Juliana Brizola. Então, eu gostaria de dizer que nós temos um projeto de desenvolvimento nacional
que pressupõe o financiamento desse desenvolvimento através da educação e da tecnologia. Aqui foi falado sobre o Ciro Gomes, e nós temos muito orgulho que ele lidera esse projeto nacional, e ele hoje escolheu o PDT, e nós estamos extremamente orgulhosos e satisfeitos com essa escolha do nosso Ciro Gomes. Nós propomos para Porto Alegre um grande plano de obras públicas, não é? Para gerar renda, para gerar empregos. Nós também entendemos que é muito importante, por conta de toda a pandemia, isso a gente já escutou ao longo da pandemia, o investimento na economia local. Por exemplo, comprar parte da merenda escolar da própria comunidade, não é? Os uniformes escolares, eles podem ser fabricados pelas costureiras locais, incentivando aquela localidade, trazendo autoestima daquelas pessoas. E também nós entendemos que é preciso atrair empresas e investimento. Por exemplo, o Centec, não é? O Centec, que é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que está na iminência de ser extinto e, enfim, acabar aqui em Porto Alegre, quando ele veio, ele proporcionou ao redor grandes conquistas para Porto Alegre, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento. Por exemplo, a empresa coreana HT Micron só veio para o Brasil graças à abertura do Centec em Porto Alegre. Então, isso é algo que nós temos que refletir. Por que será que Porto Alegre está abrindo mão do Centec? É estratégico para desenvolver o entorno. Dizem que o Centec dá prejuízo, o que não é verdade. É uma empresa pública avitária. Mas vamos conferir o que ela conseguiu de progresso no entorno, gerando empregos, atraindo investimentos. Então, nós do PDT entendemos que é muito importante incentivar a tecnologia, a inovação, através de tudo isso. Obrigada. Obrigada, candidato. Agora vamos ouvir a candidata Fernanda Melchiona. Bom, é evidente que a produção, né, de ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento da cidade. Agora, não reconhecer o papel indutor do Estado é negar que 94% de toda a ciência, tecnologia e inovação produzida no país vem das nossas universidades federais, que estão sendo atacadas e desmontadas nesse momento. É negar que nós temos em Porto Alegre um macrocentro com capacidade para levar o Wi-Fi a todas as comunidades que também estão suportadas. É negar que nós temos a CETEC, uma empresa de dar inveja a todos os países da América Latina pela capacidade de produção de microchips e que está em vias de ser liquidada ou privatizada pelo governo federal. Nós queremos fazer um plano municipal de ciência e tecnologia, chamando os cientistas, a comunidade acadêmica, os professores da rede municipal, os estudantes a construir conosco esse plano municipal de ciência e tecnologia. Primeiro, porque é preciso valorizar as pratas da casa. Reconhecer que muitas pessoas pensam melhor que algumas, e nós precisamos de um governo de baixo para cima, que criam novos mecanismos de participação social. Nós precisamos reconhecer também o apagão educacional que vinha ao longo dos anos pelo desmonte dos ciclos, pela falta de investimento, de abertura de concurso público e também drasticamente atacada nesse período, impactada pela pandemia. Hoje as crianças da rede têm um sistema chamado Córtex que não funciona. Isso significa o quê? Construir um calendário escolar depois que se tenha segurança para a comunidade, não agora, a goela abaixo, mas um calendário escolar que valorize a escola no tempo integral, que valorize o contraturno escolar, que garanta e respeite as escolas especiais da cidade de Porto Alegre, a construção de escolas de educação infantil. Nós precisamos, no tema da ciência e tecnologia, reconhecer que nós temos duas Porto Alegres. Uma com o IBHM como na Tracedeiras, no Índice de Desenvolvimento Urbano, comparado com a Suíça. E outra, no bairro do Mário Quintana, o Índice de Desenvolvimento Humano comparado com o Iraque ou com a Bolívia. Isso significa destruir os muros da desigualdade. Que não é reconhecer que precisa que não se tem talentos na periferia, ao contrário, é valorizar os talentos da periferia.
reconhecer o trabalho da Orquestra Vila Lobos, auto-organizada, reconhecer o trabalho do Museu das Ilhas, organizada pela comunidade, reconhecer o trabalho e valorizar, como a Lei Aldir Blanc nos deu o caminho, eu tenho orgulho de ser uma das coautoras, para garantir a valorização desses equipamentos, como a biblioteca Ilhará. E é por isso que nós vemos que nós precisamos de um governo com coragem para enfrentar a corrupção, combater os privilégios, cortar verbas de publicidade e investir naquilo que é importante para a população, educação, ciência e tecnologia. Muito obrigada.